Hoje nós vamos falar sobre o chamado de Deus e principalmente hoje voltado à questão do sacerdócio, né? Durante o final do mês passado e esse mês a gente vai ficar tratando sobre essa questão, né, do chamado que Deus tem para a nossa vida, qual o chamado que Ele tem para cada um de nós, para que vocês também possam estar trabalhando nisso, né, rezando para que Deus possa estar despertando e para que vocês possam estar com os corações dispostos para aceitar, né, esse chamado que Ele tem feito em nossas vidas. E aí, quando a gente iniciou, a gente falou muito sobre a questão do chamado dos apóstolos, como Jesus veio e chamou cada um dos apóstolos. Nós também falamos sobre a questão do que é essa questão do chamado, de como nós nos colocamos à disposição. Sexta-feira passada, vocês estiveram com a Laís e com a irmã e falaram com a irmã Fabíola e falaram sobre o chamado dela, né? A questão da congregação das irmãs Paulinas e tal. E hoje nós temos o Bernardo, gente. Eu vou deixar ele se apresentar para vocês. O Bernardo, eu não vou nem falar muito, porque, enfim, né? Senão eu digo assim, se apresente, mas eu já vou falando quem é, né? Então é bem retórico isso. Então vamos lá, Bernardo, se apresente aí pro pessoal. Boa noite, gente. Muito bem-vindos a esta live. A priori, eu não tenho muita intimidade com esta ferramenta, mas estamos aqui. Eu sou seminarista da Diocese de Parnaíba, certo? Estou cursando o terceiro ano de teologia, com a graça de Deus. Temos aí ainda um ano e meio dentro da formação. Esta última etapa, é, que se, que se chama, última, entre aspas, que se chama a etapa da configuração ao coração de Cristo. Hoje que nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus, certo? Então, faço pastoral, né? A gente, nesse período, não está ativamente, desta forma, nas comunidades, aí em Teresina, mas estamos nas nossas casas. Eu estou na minha cidade, sou filho da cidade chamada Matias Olímpio, certo? E saí aí mais ou menos 9 anos para entrar no seminário. Então, para mim é uma graça, uma alegria, uma experiência nova estar com vocês, poder partilhar com vocês da vocação e juntos crescermos, darmos passos. Amém. Graças a Deus, Deus me chamou, viu? Então vamos iniciar, né? Você que está em casa, você possa fazer essa oração conosco. Nós não podemos iniciar nada sem pedir a presença do Espírito de Deus para que ele possa nos conduzir, né? Que ele possa estar presente em tudo que nós iremos fazer, né? Que nós possamos começar a colocar isso dentro do nosso cotidiano, de aceitar que Deus precisa estar à frente de tudo e como ele nos deixou o Espírito dele, que nós possamos fazer jus ao que ele nos deixou, né? Colocar o Espírito Santo ao qual nós decidimos fazer e ao qual Deus decidiu fazer em nossas vidas. Então, que você possa, nesse momento, rezar ao Espírito, rezar para que ele possa lhe conduzir hoje, para que ele possa também nos conduzir, para que nós possamos ser ferramentas de Deus, para que nós possamos aceitar aquilo que Deus traz de novo em nossa vida, para entender aquilo que Deus quer trazer também para a nossa vida. Nós possamos pedir para que o Espírito Santo possa nos conduzir, que a live de hoje ela possa ser tudo aquilo que Deus planejou. Que sejam palavras ditas, palavras vindas do coração de Deus, palavras que sejam inteiramente dele, que essas palavras de hoje possam ser escutadas e acolhidas no nosso coração, para que nós possamos entender, para que nós possamos aceitar, para que nós possamos também trabalhar juntamente com Deus, diante de tudo aquilo que Ele vem nos trazer. Então, que você possa, nesse momento, pedir para que o Espírito Santo possa lhe conduzir nesse momento. Que o Espírito Santo, hoje, ele possa adentrar nos nossos corações e fazer morada, para que ele possa restabelecer, para que ele possa reavivar aquilo que há muito tempo foi desanimado, para que Ele possa nos dar força necessária para seguir em frente, para superar cada obstáculo, mas principalmente para que Ele possa ser o espírito de aceitação, aquele espírito que nos faz entender as promessas de Deus para a nossa vida,
aquele Espírito que nos acolhe, aquele Espírito que nos faz ir além, mesmo quando nós mesmos duvidamos das nossas capacidades, aquele Espírito que nos motiva, que nos inspira a seguir fielmente as palavras de Deus, seguir fielmente a tudo aquilo que Deus vem nos mostrar. Que o nosso coração hoje possa estar disposto e derramado inteiramente aos pés de Deus, para que Ele possa nos conduzir, nos completar. Que hoje o nosso coração possa se aliar ao Sagrado Coração de Jesus nesse momento, aquele amor que nos é dado, aquele amor que espera também pelo nosso amor. Então, que nós possamos hoje nos entregar inteiramente ao Espírito Santo para que Ele possa fazer conforme o querer de Deus. Porque nós sabemos o quanto é difícil aceitarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas quando a gente coloca o nosso coração disposto, Deus Ele faz, Ele capacita, Ele nos transfere para algo muito além daquilo que nós mesmos planejamos para a nossa vida. Então, que hoje o Espírito possa, sim, vir sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos estudos, sobre os nossos planos, principalmente, para que Deus possa estar alinhando o querer dele, primeiramente o querer dele, à frente do nosso, e nos ensinando a acolher todas as promessas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite, novamente, para aqueles que chegaram agora. E eu fixei aqui a nossa passagem de hoje, que vai estar em Hebreus 3, tá? Versículo 1. E para iniciar, eu gostaria de perguntar para vocês, vai ser uma pergunta meio que retórica, né? Porque vocês vão me responder aqui, mas enfim. Mas respondam no silêncio do coração de vocês aí. Perguntar se vocês já abriram o coração de vocês para aquilo que Deus tem para aquilo que Deus tem trazido para a vida de vocês, né? Para aquilo que Deus tem sonhado para a vida de vocês. Se vocês já se perguntaram sobre isso, se vocês, além de se perguntar, já rezaram sobre isso, se vocês já colocaram aos pés de Deus, né? O desejo do coração de vocês para o sonho de vocês, mas principalmente o desejo do coração de Deus, né? Para a vida de cada um de vocês. Se vocês já rezaram com isso. Bernardo, eu vou te perguntar, porque, enfim, né? Deus já anda fazendo muito na sua vida. Só o fato de você estar aqui já é uma alegria. Mas, assim, eu pergunto muito isso porque muitas vezes a gente se desencontra, né, na vida. Muitas vezes nós, enquanto seres humanos, nós nos questionamos sobre muitas coisas e dentro desses questionamentos a gente acaba ou se encontrando ou se desencontrando, né? E graças pela vida daqueles que se encontram, mas graças também pela vida daqueles que não se encontram e que Deus se faz presente para fazê-los se encontrar, né? Então, assim, eu pergunto muito isso porque são questionamentos que eu faço muito na minha vida. Ô, Senhor, o que tu queres para hoje? Senhor, o que tu queres lá na frente, né? Tá, Senhor, me ajuda a aceitar, porque às vezes é até difícil, às vezes quando choca o querer, às vezes quando choca o querer, aí a gente já fica assim, como assim? Não, peraí, Senhor, calma, às vezes a gente tenta alinhar o nosso, né, e tal, às vezes a gente quer alinhar o de Deus, mexer nos planinhos de Deus, mas enfim, é muito importante, é muito válido a gente sempre estar perguntando, a gente sempre estar rezando e desejosos por escutar aquilo que Deus tem para a nossa vida, né? E aí hoje a passagem fala muito sobre a questão de acreditar que Deus ele é maior que tudo e que Ele sabe de tudo e o quanto que Ele nos chama e sabe como prosseguir durante cada um dos passos pelos quais nós vamos dar, né? E aí, muitas vezes a gente sente medo, né? Muitas vezes fica a incerteza,
a parte mais difícil, com certeza, é a incerteza do que é, né? Do que se espera de nós, do que nós podemos fazer também. Então, tudo isso gera desencontros dentro da nossa vida. E aí essa série é justamente não para dizer assim, Maria, você vai fazer isso, José, você vai fazer isso, João, você foi feito para isso. Não, essa série que nós andamos rezando e pensando muito sobre esses temas que a gente vem trazendo sobre a questão da vocação, não é para apontar o que cada um vai fazer, mas para fazer com que vocês pensem, com que vocês rezem por aquilo que Deus tem para a vida de vocês, né? Porque não vai ser eu, Daniele, que vou dizer o que você, Bernardo, vai fazer, mas vai ser Deus quem vai guiar. Então, assim, essa série toda é voltada para a questão da nossa oração enquanto aos desejos de Deus, né, para a nossa vida. E aí é uma das coisas que a gente deseja muito, é justamente esse questionar, mas principalmente não questionar por questionar, mas o questionar por querer entender, por querer trabalhar juntamente com Deus para que os planos dele possam se fazer dentro da nossa vida. E aí, Bernardo, eu tenho uma pergunta super Pode legal para ti. perguntar. Hoje vai ser tipo um bate-papo mesmo, assim. Eu queria saber como foi o teu início na caminhada. Como foi que tu decidiu entrar para a questão do seminário? Como foi que tu decidiu isso? Como foi a tua trajetória em si? Foi difícil? Se tu já sempre teve certeza disso? Vamos lá. É tantas perguntas para uma experiência, né? Mas sempre vai ficar alguma coisa assim, porque é mistério de Deus. É, a você que nos acompanha, que também tem muitos questionamentos, é importante saber que a minha história não é diferente da sua história. A minha experiência é diferente da sua experiência. Toda experiência é única, é tal, é Uhum, única. É sua história com Deus. E a minha história não é tão diferente, entre aspas. Toda vocação nasce de uma comunidade. Nasce numa comunidade. E a igreja até se questiona mesmo se tem vocação que nasce fora de uma comunidade, certo? Então minha vocação nasce na minha comunidade. Eu lembro quando eu era criança, e também escuto os mais velhos dizer que eu já queria ser padre. E aí fica a interrogação, né? Eu já queria ser padre. Que história é essa? E aí eu lembro que nós pedimos para fazer catequese, eu e meu irmão, nós somos três, né? Pedimos para fazer catequese, queríamos fazer catequese. Minha irmã já tinha feito, né? Então já tinha uma caminhada primeira. E aí nós, então, iniciamos eu e meu irmão para fazer a catequese para a primeira Eucaristia. A minha história começa assim. Mas já lembro que minha mãe já tinha uma caminhada de nos levar à igreja, né, e tudo mais, essas coisas, né, que acontece geralmente na nossa infância. E aí começou minha caminhada depois de catequese, eu fui ingressar nos grupos dos coroinhas, né, dos acólitos. E lá eu fiz essa experiência do serviço ao altar. E mais ainda, voltando a um ponto, eu lembro que eu já queria comer aquela bolachinha, sabe? A bolachinha que eu vi que o padre entregava para todo mundo. Eu queria, era um desejo. Ou seja, então já pode se fazer uma leitura de que o meu desejo, o meu encontro primeiro é com Jesus Eucarístico. Sabe? Esse desejo de querer. E fiz toda essa caminhada de coroinha, como coordenador dos coroinhas, como jovem, né, junto com os outros jovens, nos grupos de jovens aqui da igreja e tudo mais. E um dia, né, esse desejo passou, a minha adolescência e tudo mais, nem me questionava mais. Mas um dia o Senhor me chamou novamente, né, pelas mãos de um coordenador do grupo e me fez uma proposta de continuar como coordenador e tudo mais. E aí eu fui fazendo esta experiência, uma experiência do amor dentro da minha comunidade, vendo os padres que celebravam, a partir da vocação destes padres, né, as pessoas que se doavam à igreja, porque um casal que vive bem sua vocação motiva outras pessoas. Um jovem que vive bem sua vocação motiva outros jovens. E foi a partir disso que o desejo retorna ao meu coração. É um desejo que não adianta esconder, né? Não adianta a gente esconder.
ele sempre vem, porque é Deus. Sim. Esse desejo, não sei se eu posso dizer, esse buraco que existe, né, só pode ser tampado com este amor. Este vazio que existe só pode ser preenchido com esse amor, que é o amor de Deus. E, tendo feito essa experiência, voltou ao desejo do sacerdócio, mas não sabia como fazer, para onde ir, nem falava assim, apesar do desejo existir no meu coração, mas não partilhava com ninguém, não, certo? Coisa de jovem, de adolescente, né? Porque se falar, eu lembro que na escola eu fui muito, assim, sofria muito, porque me chamava era o filho do padre, era essas coisas, sabe? De estar sempre na igreja e tudo mais. E a partir disso, né, eu recebi um chamado do meu pároco para fazer uma experiência mais forte, a participar de um encontro vocacional a nível de zonal. E aí fui para esta experiência e dessa experiência eu voltei assim mais animado ainda. Então, dentro da minha comunidade eu fiz essa experiência do amor e dos cuidados de Deus que chama. Por quem? Por meio das pessoas, dos líderes da comunidade, de um casal que te quer bem, a minha madrinha que sempre trata, né, com muito cuidado. Então eu fui percebendo nessas pessoas, na minha mãe, na minha família, os cuidados de Deus. Eu vou dizer uma coisa, quando precisar cortar, vá cortando, que é para não se estender tanto também, tá bom? Porque eu também falo muito. Eu- Se você souber que o Rally ama pessoas que falam muito, o Rally fala muito, todo mundo do Rally fala muito, não adianta. Pronto. Então, assim, fiz essa experiência a nível de zonal e depois fiz outra experiência vocacional misto, né? Rapazes e moças, vendo os vários tipos de vocações e tudo mais, discernindo. Esse já foi o processo de discernimento. E depois disso, eu fui para uma convivência no seminário, passar uma semana e ali pronto. Ali eu voltei assim muito animado. Fiz duas experiências no seminário. Quando voltava, continuava com a vida na comunidade. A vida simples de ir para o colégio, de ajudar nos grupos da igreja. Nunca fui da catequese, né? O meu cuidado maior, a minha proximidade maior foi com os coroinhas e com o grupo de jovens. Foi isso. E aí, na minha Sim. segunda experiência no seminário, eu já sabia que eu queria fazer um pedido, né? Mas também não sabia como era que iria acontecer aquilo. E aí teve um dia que disseram, olha, o último dia da conversa no seminário disseram, hoje vocês vão fazer a carta para o bispo. Carta? E fiquei me questionando, que carta é essa? Que mistério. E aí fazer uma carta para saber se você quer vir para o seminário ou somente agradecer pela oportunidade de estar convivendo aqui, fazendo essa experiência. Ai, meu Deus do céu, aí liguei para minha mãe para saber, né? Eu sempre fui muito ligado, né? Nunca fui, porque existe muitas vezes de jovens que vão para o seminário por causa da família, né? Então não foi a partir disso que eu liguei para perguntar, mas para saber também minha mãe e tudo mais. E aí eu lembro que ela disse, né, que era para mim ficar livre, que era a minha felicidade e tudo mais. Aí pronto, eu fiz, ainda tenho uma carta, uso rascunho, guardo tudo de pedir para o bispo para fazer uma experiência no seminário. No final, o padre, né, diz: olha, eu vou ligar para vocês tal dia e vocês vão para casa para dar a resposta. Porque a resposta não é só dizer que quer vir e vir, né, e chegar. Tem um sim do padre, do teu pároco, tem um sim do bispo, tem um sim dos formadores, do vigário-geral. Eu digo, meu Deus, vamos lá. Fiz a carta, fiz o pedido e voltei para casa muito feliz, né? Porque antes de ter feito essa experiência no seminário, eu já conhecia a comunidade católica Shalom na minha cidade. E lá eu Shalom. fiz uma experiência muito bonita, muito bonita. Eu já Ótimo. tinha, né, essa Coração motivação. pro Shalom. E Coração pro aí, Shalom. Também tive uma experiência muito boa no Shalom também, antes da gente. No início da nossa caminhada também foi marcado também muito pela questão do Shalom também. Eu passei pelo Shalom também. Nossa, experiência é uma magnífica. experiência muito bonita. E tendo feito essa experiência,
eu recebi, né, no fim do dia, eu passei o domingo a gente ia pro interior do meu avô, e nesse dia eu não fui, esperando esse resultado. Quando eu chego, levei o celular, eu já estava próximo à missa, né? E aí o padre ligou para dizer para dizer dar o resultado e disse que eu não tinha sido aceito pelo meu pároco. Aí foi uma, assim, sabe, foi tudo por água abaixo. Eu digo, meu Deus. Mas eu fui perguntar por quê, né? Eu tinha 17 anos. Eu tinha 17 anos. E aí eu fui perguntar por quê, o que foi? Você não vai ficar triste, não? Eu digo, vou não, mas eu já estava assim, ó, angustiado por dentro, né? E eu disse, por quê? Não, porque ele quer lhe acompanhar mais um ano, quer que você fique, complete os 18 anos. Eu disse, pois tá bom, tranquilo. Meu pároco, ele é polonês, tinha ido para a Polônia, e eu, na semana, quando ele chegou, eu fui conversar com ele para saber por que ele tinha dado não, né? E aí ele perguntou várias vezes, você quer ir para o seminário esse ano? Eu digo, quero. Você quer ir? Quero. Pois vamos agora, eu vou ligar para a Cúria Diocesana para avisar que você vai. Aí foi toda aquela história de muita alegria, de uma experiência nova. Ingressei no seminário, morei 2 anos em Parnaíba, no chamado Menor e Propedêutico. Eu não tinha terminado o ensino médio ainda. E Deus foi só confirmando, porque a resposta, a você que nos acompanha, a resposta não é uma única resposta um dia. Você precisa dar uma resposta todos os dias. Todos os dias Sim. você precisa dar uma resposta. Senhor, o meu sim de hoje. O meu sim de hoje. Você precisa todos os dias dar esse sim. Porque não é todo dia que a terra é de leite e mel. Né? São muitas as dificuldades na caminhada. Eu lembro que quantas Demais. vezes eu liguei, na minha experiência primeiro, eu liguei chorando para a mãe, querendo voltar para casa, porque já tive algumas dificuldades nos estudos, e eu achava que uma danada de uma quinta, no ensino médio, que eu achava que não ia dar conta, e tudo mais. Ei, E Bernardo, o teu cortou para mim. Repete de novo que a partir da parte em que tu ligou para tua mãe, porque cortou, ficou falhando para mim. pronto, tá ouvindo? Tô, agora tô. Ó a Laís que me chamou para esta live. Bem-vinda, Laís. Laís, gente fina, E aí, demais. antes de quando ela deu esse sim, a minha alegria de ir para o seminário, tudo mais, organizar tudo, no início, porque no início houve alguns probleminhas, porque precisava da assinatura do meu pai, que eu era de menor, para ir para o seminário, mas Deus deu o jeito, né? Eu consegui chegar para o seminário, fiz essa experiência de 2 anos, menor e propedêutico, São João Paulo II, eu sou da Diocese de Parnaíba, São João Paulo. e, e esta experiência, como eu disse, né? De início, claro, a alegria, a motivação, tudo mais, meu Senhor, aquela coisa, né? Mas iniciou as dificuldades, né? Quantas vezes eu liguei chorando para minha mãe. Eu lembro quando tirei algumas notas vermelhas em química, e aí eu achava que não ia conseguir, que eu não sei por quê, Vocês têm química lá? não, mas é porque eu estava no ensino médio. Ah, tá. Porque, Eu vou aproveitar essa parte aí do que tu falou. Vou só te cortar um pouquinho da parte que tu não, falou tranquilo. sobre a questão de entrar, né? Porque assim, quando Deus nos chama, ele leva em consideração tudo, né? Às vezes a gente pensa que Deus só leva em consideração é, o, o meu sim, sabe? Tipo, mas Deus ele analisa tudo, ele vê toda a tua pessoa, ele vê a tua história de vida, ele vê você em si, ele vê o teu nome, de onde você vem, para o que você vai fazer, sabe? Deus ele olha tudo, ele capacita tudo em ti, né? E eu achei o máximo porque quando ele te chama, ele não te deixa só. E aí você foi falando sobre a questão de quando você quis entrar, da tomada de decisão, de como foi para conseguir entrar também, porque não foi só dizer assim, ah, eu quero entrar e pronto. Porque se fosse assim, seria muito fácil, não teria a questão do É, amadurecimento. E Deus, de- ele, quando ele chama, ele faz muito isso. Ele fez isso contigo, ele faz isso com muitas pessoas. Ele preparou primeiro, né? Ele preparou o caminho antes de você entrar também, né? O padre negou o teu primeiro pedido, mas não foi uma negação só por negar, foi uma negação por preparação, porque aquele ainda não era o momento, apesar de ter sido chamado, apesar de Deus suscitar no teu coração esse desejo ao sacerdócio, não foi só tipo, ah, eu aceito e pá, já vou, já sou. Não.
Deus, ele sim, preparou o caminho, preparou todas as pessoas que iriam te receber também para poder te ajudar nesse processo de formação. E é o que muitas vezes a gente acaba deixando escapar isso, sabe? A gente acaba deixando escapar toda essa formação, todo esse tempo de amadurecimento que Deus vem plantando em nossa vida, e a gente acaba olhando só para a figura do que já está, sabe? A gente só olha para a figura do padre que está lá, mas às vezes a gente esquece de olhar para a carta em que foi escrita, esquece de olhar para as pessoas que precisaram estar preparadas para te receber, te formar, o teu coração estar preparado para se formar, para receber, sabe? Esse chamado que Deus tem para a tua vida. Então, assim, é muito bonito isso que tu tá falando, porque as pessoas elas vão começar a perceber isso dentro da tua história de vida. Tipo, quantas pessoas, eu não sei, né? Quantas pessoas já passaram por ti e só viram o Bernardo seminarista, mas não viram o Bernardo que está amadurecendo dentro do sim, sim. seminário, sabe? E é muito importante a gente dar o nosso sim a cada dia, como tu falou, né? É muito importante isso, porque é dentro dessa trajetória de amadurecimento que não é um dia, não é um ano, não é só o tempo de preparação em que tu está no seminário e aceita e tem toda a questão da missa de Gente, envio e tal, né? Não é só esse tempo, é um tempo que vai estar ainda lá na frente. Então, o nosso amadurecimento dentro do chamado que Deus tem para nossa vida, ele é dentro de tudo isso, é até o fim da nossa vida, é amadurecimento tá falhando. eternamente quando a gente diz sim. Tá falhando? Sim, pronto, deu Tá, certo. pronto. Aí. Então, tipo, é muito importante essa questão que tu falou do sim, de ser o sim a cada dia, porque cada etapa do nosso amadurecimento aumenta as nossas dificuldades, aumenta as glórias que Deus coloca em nossa vida, mas principalmente as dificuldades, a questão do amadurecimento em si. Então é muito importante essa questão Sim, do sim. sim a cada dia. E assim, é interessante todos nós olharmos uma música, um canto, por exemplo, um canto da comunidade católica Shalom, né? Adorável é contemplar tua face. A música é um resultado de muitas coisas. Precisa de nota, precisa de tom, é uma série de coisas que eu desconheço, certo? Mas que existem. A nossa vocação, da mesma forma, é uma série de notas, certo? A nossa vocação é uma série de notas, é uma série de pequenos acontecimentos que vão nos formando, nos ensinando a caminhar, a dar passos, a dar sims, a dar nãos. Porque um sim que a gente dá é tantos nãos que a gente. Um sim que a gente dá são tantos outros nãos que a gente deixa para trás, certo? Então a nossa vocação, ela nasce assim, nesta caminhada, dentro de uma caminhada de uma comunidade. Nenhuma vocação nasce isolada. E minha vocação nasceu desta forma, na minha comunidade. Olhando o padre, olhando a vocação daqueles mais velhos, dos casais, e que embelezam a minha vocação, certo? Então, chegando em Parnaíba, vivendo esses 2 anos, eu tinha uma opção, que não foi aceita, eu tinha a opção de pedir mais um ano. Pra quê? Pra que tu queria esse mais um ano, Bernardo? Terminou o ensino médio, já poderia ir pra Teresina. Eu queria mais um ano para fazer só experiência de missão. Ir para as comunidades, assinar, aprender mais. Mas o padre negou o meu pedido, né? Não. Ele disse que não me aguentava mais. Brincadeira. A gente cresce, a gente vai crescendo no seminário. Eu não entendia, né? Os padres diziam assim: meu filho, no seminário só ficam os piores. Ai, meu Deus, será que eu sou tão ruim assim? Será que eu me questionava? Mas ele falava os piores nesse sentido porque é uma batalha que você precisa enfrentando, né? Você precisa ser ruim nesse sentido, né? De ter firmeza, dar o sim todo dia, embora esteja doendo, porque dói. O nosso sim é um sim alegre, mas é um sim dolorido, mas porém feliz, certo? E essa foi minha etapa em Teresina. Fiz o vestibular, não, nesse tempo não era pelo Enem ainda, né? Nesse tempo não, eu não sou velho, né? Em 2014. 2014. 2014 a gente foi para Teresina, fiz a prova, passei e fui, né, morar em Teresina. Então aí eu iniciei a etapa da filosofia.
que a gente chama etapa purgativa, formação purgativa. Nesse período, eu tive uma crise vocacional, né, pior do que as outras minis que eu tive atrás em Parnaíba, e tive alguns problemas de saúde, e confesso que também fiquei assim estava um pouco, não balanceado, eu tinha uma certeza da minha vocação, mas eu acabei entrando nesta crise, e pedi ao meu bispo, escrevi uma carta, e pedi ao meu bispo para passar um ano fora do seminário. Foi sofrido fazer essa carta, também liguei para minha mãe para perguntar qual era o que ela dizia, o que ela iria me dizer e tudo mais. Ela disse que queria minha felicidade, aquela coisa. Então, de um acompanhamento, né? Então, o meu bispo foi conversar comigo e aí passei um ano fora do seminário, morando em Teresina. Tive a oportunidade de trabalhar, né? Trabalhei um ano e com um ano eu retorno para o seminário. Fiz um outro pedido. Meu bispo tinha me acolhido, o bispo que atendeu o meu não, o Dom Alfredo, também atendeu o meu sim, né? Com muita felicidade. Aqui, um bispo que é o que eu admiro muito, tenho muita confiança e olho muito para o seu testemunho. Então, assim, foi acontecendo desta forma, certo? E depois disso, cresci, vai crescendo. É sempre uma etapa, a gente é sempre, na formação, a gente é sempre observado para saber se eu estou crescendo, para saber como é que está sendo a minha caminhada. E hoje, né, estou no meu terceiro ano de teologia, já aí terminando essa etapa da teologia. Muito feliz, digo a vocês, meus queridos e queridas, que a vocação, o chamado é de Deus. O sim precisa ser seu. Uma hora ou outra você vai precisar desta decisão, essa resposta, melhor dizendo. Se você não der essa resposta, você vai viver uma constante perturbação, porque você só será feliz e correspondido neste amor, na sua vocação. É certo que vai ter vocações que às vezes você pode pensar que é vocação e não é. Por isso precisa do discernimento. Precisa ser acompanhado. Precisa intimidade com a palavra de Deus. Precisa desta intimidade. Eu fiz, no meu processo, esta intimidade de aprofundamento da palavra de Deus, para saber o querer de Deus. Porque às vezes a gente quer, por exemplo, qual o risco de eu querer e não ser a vocação. Certo? Essa é a segunda live que me chamaram outro dia para fazer uma live e começou a chover. Parece que vai já chover aqui também. Mas é Então, assim, importante isso que tu falou sobre essa questão da intimidade com Deus, porque às vezes é desejo do nosso coração e a gente acredita que seja, né? Às vezes a gente é enganado por aquilo que a gente deseja, sabe? E é por isso que eu coloco muito a questão da gente colocar os nossos sonhos, os nossos planos nas mãos de Deus e dizer para Ele tomar de conta. E não deixar a gente tomar de conta sozinho, porque quando a gente toma de conta sozinho, às vezes sai coisas que podem dar certo, mas tem coisas que, em sua maioria, você não sente aquele prazer, aquele amor, assim, por algo assim tão grande como quando Deus faz com você, sabe? Eu tenho muito isso pra mim, porque antes eu dou aulas de matemática, né? E aí, antes de atuar na área de matemática, desde pequena eu sempre gostei, né? De ficar dando aula e tal. Mas eu comecei em uma área que não era aquilo, né? Porque eu ficava fugindo daquilo, né? Eu disse, não, fugir daquilo. Então, eu comecei em uma área que tá falhando. tecnicamente tem um pouco a ver, mas não. Tá falhando? Melhorou? 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 Melhorou. O som pra você estava. Ah. Aí, tipo, eu comecei atuando em uma área que eu gosto, é super legal. Porém, aquele aconchego, aquela certeza no seu coração, eu não tinha tanta, sabe? E aí, quando eu comecei a trabalhar, colocando Deus à frente de tudo, a entender que Ele quem deveria me ajudar nas minhas escolhas, e aí veio a confirmação de que eu estava no lugar errado.
E aí ele trouxe para mim o lugar certo, ele me trouxe a matemática em si. E aí eu assim, me encontrei, sabe? Tipo, depois que eu coloquei para que Deus tomasse de conta, aí eu tive a certeza, eu digo, Senhor. E até hoje eu não me arrependo. Eu choro, sofro, eu penso, meu Deus, isso é difícil e tal, sabe? Mas desistir, sabe? Aquele desistir de Sim, dizer assim, sim. eu não quero mais, sabe? Não consigo fazer isso, porque eu tenho uma certeza no meu coração de que é isso, sabe? E que foi Deus que trouxe para mim, sabe? E é isso, é uma das coisas que eu digo muito. Quando o seu coração ele está calmo, quando o seu coração está tranquilo, quando o seu coração ele sente a certeza, Deus ele está contigo, sabe? Tipo, quando você pede para Deus te auxiliar, você tem isso, você tem esses sentimentos de certeza. Assim, eu sinto muito isso, sabe? De ter a certeza disso. E era Sim. algo Daniel, que eu me questionava muito. Isso em relação à profissão, né? Isso em relação à profissão. Mas, por exemplo, eu ainda não me via casada, eu não me via assim, constituindo, tipo, família e tal. Eu não tinha isso, né? Pra mim sempre era a Daniela autêntica, sozinha, que eu ia conquistar o mundo e tal. E aí Deus muda totalmente os teus planos, sabe? E a partir do momento em que eu me decidi, por deixar Deus trabalhar aquilo que é de direito dele, de estar no lugar em que ele deveria estar, e pedir o auxílio dele, né? E me reconhecer como uma mera serva, uma mera, sabe, um mero barro que Deus pode moldar, sabe? Quando eu me coloquei à disposição de tá aqui, Senhor, faz, sabe? Porque se depender de mim eu vou fazer, não vai sair uma coisa legal, não, mas faz, porque eu sei que tu não, vai conseguir. não existe, não existe coisa mais linda, mais bonita do que essa certeza. É a partir desse ano que eu passei fora do seminário, foi um ano que eu passei fora, trabalhei e todos os sábados e domingos eu estava na comunidade católica Shalom, participando de grupo de oração, uma amizade e tudo mais. Foi um ano que eu vi, Senhor, o meu lugar é lá. Hoje eu tenho certeza, convicção, porque eu fiz essa experiência. Claro, nossa história, como eu disse, que é única, ela é feita de decisões, de amadurecimento. E isso é bom. Se algo te faz crescer na tua vocação, na tua caminhada, isso te amadurece. Amadurece o teu sim. O sim, ele se faz, né, uma resposta se faz desse sim, mas um sim constante. Né, um sim que vai crescendo a cada dia, que vai amadurecendo a cada dia. E hoje eu estou na etapa que estou, muito convicto da minha vocação. Porque eu fiz experiência fora, fiz a experiência do retorno, faço experiência cotidiana do amor de Deus comigo, nas simples coisas que Deus fala. Então, quando a gente começa essa intimidade com Deus, Ele é nosso amigo, Ele é nosso mestre, Ele nos guia. Isso vai acontecendo. Foi o que aconteceu com os discípulos. Jesus chama os discípulos Sim, a coisa mais bruta do mundo, o barro ali, o monte. A argila, né? E ele vai moldando, vai dando sentido, vai dando, delineando, vai criando, vai dando forma àquilo. E a nossa vocação é assim: a gente se joga e Deus vai formando. Vai formando por meio das sim. pessoas, no meu caso, dos amigos, vai formando pela minha experiência pessoal com a palavra de Deus, com o seu amor, na minha intimidade com Ele, vai formando por meio da comunidade que eu vivo, uma comunidade de 63, 53 seminaristas, vai formando por meio com os formadores, que são aqueles que já têm uma caminhada, que olham para a gente, o que nos ajudam a olhar para o nosso sim, para a nossa caminhada. Então, você que nos acompanha precisa caminhar neste sentido, né? Olhar para Deus e se lançar. O medo sempre Sim. vai existir, sempre vai existir. O medo é uma coisa que existe na nossa caminhada sempre, sempre. Mas você precisa dar o sim, ser corajoso, né? Não tenha medo, não tenha medo. Esse medo só faz você perder, né? Como diz Santo Agostinho, né? Tarde te amei, né? Oh, Então, a gente corre o risco de também cantar assim, né? Tarde te amei. Então, temos que lutar por esta conversão, por esta caminhada, né? E amar o quanto antes a Deus, que nos ama infinitamente. sim. Eu vou aproveitar que tu tá falando sobre isso para ler a passagem de hoje, né? Que está em Hebreus, para quem quer
acompanhar aí, pode procurar na sua Bíblia. Eu fixei aqui, tá em Hebreus 3:1, que ele fala assim: Jesus é fiel a Deus. Por isso, irmãos santos, vocês participam de um chamado que vem do céu. Por isso, fixem bem a mente em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da fé que nós professamos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, isso que tu estava falando é muito de hoje, dessa passagem, né, que a gente trouxe. A questão da gente fixar o olhar em Deus, de aceitar, né, esse chamado que ele nos faz e entender que o chamado vem dele, que ele traz esse chamado, o sim é nosso, mas que o chamado é dele, que ele é quem vai trabalhar em cima daquilo que a gente aceita, sabe? Tipo, Deus, ele me conhece, ele sabe, ele me conhece pelo nome, ele me conhece toda a Daniele, toda a história de vida, toda a família da Daniele, a geração da Daniele que veio anterior. Então, ele já conhece a Daniele em si. Então, se ele que já me conhece, acredita nesse chamado, acredita naquilo que ele coloca, né, para mim servi-lo, então por que eu não posso acreditar nisso, sabe? Porque ele que é o criador de tudo, que conhece tudo, que acredita nisso tudo e bota tanta fé assim em mim, por que eu, né? Então, assim, o chamado que ele vem fazer, primeiramente, é a confiança naquilo que ele traz pra gente, na confiança nele. É acreditar, aceitar, dizer sim, mas principalmente confiar, né, naquilo que ele traz para nossa vida. E olhar fixamente para ele, né? Porque às vezes, Sim, quando a sim. gente desvia o nosso olhar, às vezes a gente desvia o nosso olhar e a gente acaba se perdendo, como eu falei no início, né? A gente acaba se perdendo. Muitas vezes a gente, por não conhecer, por não ter a intimidade, às vezes a gente acaba nem reconhecendo como Samuel, por exemplo, que quando ele foi chamado, né? Ele foi chamado Samuel, Samuel, e Samuel acordou, pensava que era ali que estava chamando ele. Oi, Senhor, você me chamou? Não, não lhe chamei, não fui eu. Aí ele volta de novo para dormir, Samuel, Samuel. Aí ele, Senhor, você me chamou? Não, não fui eu. Olha a questão da intimidade, porque ele era iniciante ainda, ele ainda não conhecia, ele ainda não tinha intimidade, né? Então, quantos de nós perde essa oportunidade de ter essa intimidade para conseguir reconhecer a voz de Deus? Então, é claro que Deus colocou ali na vida de Samuel para que pudesse ajudá-lo, né, a reconhecer. Mas Deus nos chama primeiro. Primeiro ele fala conosco, sabe? Ele Sim. te chama e você precisa reconhecer. Claro, Deus ele vai fazer com que você reconheça, né? Mas você precisa dar o primeiro passo e começar a criar essa intimidade, porque assim, não basta só a gente rezar para que Deus, Senhor, só perguntar no caso, não basta só a gente perguntar, Senhor, o que tu queres para minha vida? Senhor, e tal. Se você não reza, se você não cria essa intimidade com Ele para você conseguir reconhecer aquilo que Deus tem para sua vida, é muito importante isso. Sim. Daniele, e também ter consciência. Oi, ouvindo? Tô ouvindo. A gente precisa também tomar. Às vezes a gente pode até falar, Senhor, vocação, e não tomar uma decisão. Nós precisamos tomar uma decisão. É sempre um risco, né? A gente precisa fazer a experiência. Você precisa tomar uma decisão. Porque senão você vai passar a vida toda perguntando, Senhor, o que tu queres de mim? E eu não dou um passo. Né? Então, a gente precisa ter coragem, né? Não tenham medo, não tenham medo. O amor de Deus, ele nos constrange, como diz a música, mas nos constrange de amor. E ele quer, como diz na leitura aí, que nós estejamos felizes na nossa vocação, que é uma vocação celeste, como nós vimos na palavra. A minha vocação, a sua vocação, a vocação da igreja, não é uma vocação simplesmente nossa. É uma vocação celeste, como diz aqui, vem do céu, é de Deus. É Deus que no seu infinito amor parte, vem na nossa pequenez, nos eleva para a salvação. Então,
uma vocação acertada pode ter certeza que é uma vida feliz. Você vai viver feliz, Feliz. certo? E vai fazer outros felizes, né? Então, uma vocação acertada faz outras pessoas felizes. Então, nesse sentido, e olhando sempre, como diz, considerando este sacerdote, que é Cristo, que é Jesus, que é o modelo para toda vocação, modelo de perfeição, modelo de vocação, modelo de caminhada, que nos chama e diz ainda: olha, eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Sim. Não tenham medo. Vão, anuncia ao mundo. Então, eu fico até, né, arrepiado, né, de dizer que essa vontade, esse desejo, esse amor de Deus, de estarmos unidos a Ele e anunciarmos o seu reino àquelas pessoas que mais necessitam, que mais precisam, que estão precisando desta experiência de amor com Deus. Na minha vocação, quando eu não aceito minha vocação, quantas pessoas deixam de conhecer a Deus por causa do meu não Sim, aceitar a minha vocação? sim, sim, muito importante isso que você está falando, porque o nosso tempo é muito passageiro, né? Ninguém me garante o dia de amanhã, né? Deus, ele me garante, mas eu não sei o tempo em que Deus tem para mim, né? Deus, ele sabe de tudo, mas eu não sei, sabe? Tipo, eu não tenho a certeza do amanhã. Deus, ele vem nos mostrar isso. Então, assim, o que eu tenho deixado durante esse tempo em que eu estou aqui, o que eu tenho deixado, o que eu tenho colocado aos pés de Deus, o que é que eu tenho trabalhado dentro da minha vocação. Eu aceitei minha vocação. Ah, eu aceitei, ok. Como eu estou trabalhando ela? Será se eu estou agradecendo a Deus por ela? Será se eu estou louvando por ela também, porque é muito importante? O que eu tenho trabalhado para dar essa alegria a Deus também, porque é muito importante. Não basta só eu aceitar e tal. É tudo um trabalho, é toda a questão do amadurecimento, como a gente vem falando. E isso que tu falou de deixar para o próximo, sabe? Tipo, o que é que eu tenho, qual o legado que eu tenho deixado para o próximo? Uma vez o nosso cofundador, agora tá chovendo aí, agora eu tenho certeza que aí tá Ah, chovendo. agora está. Uma vez o nosso cofundador, ele fez uma pergunta que eu acho que eu devia fazer um livro das frases que o cofundador ele fala, porque às vezes é engraçado demais as frases que ele fala. É engraçada, mas às vezes a gente fica assim naquela de, meu Deus, passa o dia todo pensando na frase, sabe? E aí é Sim. um choque de realidade. E aí uma vez ele falou assim: se você fosse um evangelho, sabe? Tipo, se você fosse um evangelho, igual Mateus, igual João, sabe? Se você fosse um evangelho, o que você estaria deixando nesse evangelho? O que você estaria mostrando para as pessoas, sabe? Se você fosse um evangelho, como seria esse seu evangelho em relação ao que você deixa para as pessoas, em relação a como as pessoas vão viver com base no teu evangelho, sabe? Será se o teu evangelho é firmado na palavra de Deus? Será se a tua vocação ela consegue alcançar as pessoas dentro daquilo que você vem trabalhando em cima? Porque às vezes a gente, como você diz, às vezes a gente confunde o nosso desejo com vocação, né? Então, assim, Sim. é muito importante a gente se levantar essas perguntas. E aí eu fiquei naquela, meu Deus, que evangelho, que tipo de evangelho eu sou? Eu sou um evangelho que faz as pessoas refletirem sobre a vida, faz as pessoas conhecerem mais Deus. Aí eu fiquei muito nisso, né? É um dos despertares que me faz muito pensar sobre isso. Tipo, como eu estou levando a minha vida como forma de alcançar o próximo, né? Como forma de alcançar o próximo, como o próximo ele é atingido dentro da minha vida. E Deus nos chama a questão da vocação justamente para isso, para nos auxiliar. Uma vez eu estava vendo uma formação que eles falavam muito que quando nós somos chamados é porque Deus precisa agir na nossa vida, através da nossa vida, naquilo que precisa ser mudado no meio em que nós estamos. Então, assim, se Deus te chamou, ele precisa que você. Na verdade, ele nem precisa, porque Deus, ele pode tudo, né? Mas ele deseja que nós, juntamente com ele, né, possamos modificar aquele meio ao qual nós somos chamados a modificar, sabe? Então, quando Deus te chama, pode ter certeza, é porque tem uma realidade que precisa ser alcançada através da tua vida.
E Sim, como você sim. falou, quantas vidas passam pela nossa e que não são alcançadas pelos nãos que a gente deixa, sabe? Pelos nãos que a gente dá, sabe? Pela não aceitação da nossa vocação ou simplesmente pelo não discernimento da nossa vocação por questões de tempo, por questão de desejo mesmo de querer ou não, por questão de estar tão focado no mundo e esquecer as coisas do alto, sabe? Então é muito Sim. importante a gente refletir sobre isso também. Eu complementaria, né, o que esse rapaz disse, dizendo que, confirmando que e se fosse não, eu diria, a nossa vida deve ser um quinto evangelho. Quantas pessoas têm uma oportunidade, não, às vezes não têm a oportunidade durante o dia de, de estar, ou de ver, ou de ler, ou fazer uma experiência com a palavra de Deus, com o evangelho, com os evangelhos escritos? E quantas vezes, quantas pessoas não veem o único evangelho, Jesus, na nossa vida? Quantas vezes nós não somos o único evangelho que uma pessoa vê durante o dia, no trabalho, Sim, quando nós testemunhando a nossa experiência, a nossa intimidade com Deus, e as pessoas veem, meu Deus, essa fulana, essa jovem, este jovem tem algo de diferente. É o evangelho que está em nós. É o evangelho que nós somos e que outras pessoas podem ser alcançadas a partir de nós, porque nós vivemos uma vocação feliz, cristãos, filhos de Deus, batizados, levando aqui em consideração que acho que é uma moça, Railane falou, Railan. né? Ela diz, em tudo ele está, em tudo ele cuida. Minha dificuldade é porque eu vejo Deus cuidando de tudo, mas não me vejo atuando. Olha, existe uma campanha, a campanha missionária deste ano de 2020, que diz que missão é vida. A vida é uma missão. Então, nos mínimos detalhes, na minha forma de me vestir, na minha forma de tratar as pessoas, na minha forma de carinho com as pessoas, nas demonstrações de alegria, no riso, como o Papa Francisco tanto nos fala, de sermos alegres. Tudo isso você demonstra, você está demonstrando a sua vocação, a vocação de cristãos. Existe um livro, esse aqui, que se chama Gaudet et Exultate, sobre o chamado à santidade na atualidade. Eu não sei se vocês já tiveram acesso, se alguém já leu. É um livro Ainda não excelente. tenho não, mas estou aceitando, viu? O Papa, Ainda não tenho o não, Papa mas lá no Francisco. privado eu vou pedir o nome direitinho, viu? Pronto. Então, aqui o Papa Francisco fala da santidade. Ele fala dos santos ao pé da porta. Do vizinho que você percebe que é a imagem de Deus, do vizinho que lhe trata tão bem, do vizinho que é sinal de amor. Quantas pessoas nas nossas comunidades não existem que a gente olha e vê assim, uma santa, uma coisa assim, né, de Deus. Então, o Papa Francisco fala nesse livro disso. E fala também dos sinais de santidade no nosso meio. Nós não podemos esmurecer, achar que não existe, generalizar, porque existe. Uhum. Existe muitos santos na igreja, não só os dos altares, mas existe os santos, como ele diz, ao pé da porta, ao nosso lado, e que às vezes só requer a gente olhar, observar, ver e também ser, tá bom? Então, assim, Ben- eu digo para você, eu tenho certeza que sua vocação é sinal de Deus na vida de muitas pessoas. Pois é, Bernardo, a gente estava falando sobre essas escolhas, né? Sobre essa decisão, sobre o que Deus trazido para a nossa vida, né? Sobre a nossa aceitação. E aí, tem uma passagem lá em Samuel que ele fala assim: suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procede segundo o que tenho no coração e na mente. Que ele trazia isso sobre a questão de Samuel, né? Sobre a questão Sim, de suscitar no coração. E aí eu trago pra gente, né? A questão de que Deus, ele suscita no nosso coração esse desejo, sabe? E que é incrível que quando a gente aceita, a gente tem essa certeza. É, no sacerdócio, tu que está estudando para isso, tu que está se formando, né? Não é só chegar e dizer o que quero, né? Tem toda uma questão de amadurecimento, né?
Tem todo um sim. estudo, diferente do que muitos acham que vocês vão estar lá só rezando, rezando, rezando. Ui, Jesus, meu celular tá caindo aqui. Voltei. Que muitos acham, porque eu tiro por mim. Eu pensava muito que vocês ficavam é, lá no seminário, vocês, tipo, que só rezavam, né? Passavam de rezando. Mas não, não é só isso. Vocês. Eu tinha essa imagem errada disso. Ô, Senhor, me perdoe, mas eu estou conhecendo, estou aprendendo. Eu Sim, tinha muito sim. essa imagem errada, mas não é só isso, né? Tipo, vocês estudam, vocês têm todo o amadurecimento. É que nem aqui no Halley. No Halley a gente. As pessoas nos conhecem pelas adorações, né? Pelas missões que a gente faz, mas tem todo um amadurecimento em cima, né? A gente tem as nossas Sim, formações, tem o sim. estudo pessoal, né? Tem o estudo pessoal, que Tem. o nosso fundador todo dia manda mensagem no privado para saber como foi o estudo pessoal. Ô, Jesus! Fundador, eu lhe amo, viu? Mas, assim, tem todo um estudo, sabe? Tem toda uma Sim. formação, tem todo o seu estudo pessoal, mas também tem o seu estudo em grupo, né? Como vocês É, fazem. é Porque é muito também, né? diferente, são duas coisas importantes, né? Mas que o meu estudo pessoal, ele não pode deixar de acontecer, mesmo que eu tenha o meu estudo em grupo, mas eu preciso criar a minha intimidade, né? O meu pessoal com Deus. Sim. É, assim, só para, em geral, falar um pouco assim. A vocação sacerdotal, o jovem é acompanhado vocacionalmente, faz uma caminhada na sua paróquia, o padre avalia esse jovem, encaminha para o seminário, faz o propedêutico, que a gente chama, que é uma etapa que antecede a faculdade de filosofia. O jovem passa 3 anos estudando filosofia, se forma, é professor, né, licenciatura, e aí inicia a teologia. Ah, E aí ele inicia a legal. teologia, que ele faz bacharelado em teologia, que são 4 anos, certo? E aí depois dessa etapa, ele é ordenado diácono. Depois de ordenado diácono, 6 meses, pode ser de 6 meses a um ano, depende muito da realidade da diocese. A partir disso, ele é ordenado a sacerdote, certo? Da igreja, aí para Hum. sempre. No Então, caso, essa é a então, etapa de estudos. entendi. Então, ainda dentro do seminário em si, vocês estudam, mas pode chegar a acontecer de que não seja padre. Pode ser Sim, diácono, mas também pode acontecer de não ser nenhum dos dois também, né? sim. É porque, assim, Deus nos chama dentro de uma liberdade. Dentro de uma liberdade. A minha liberdade que Deus me dá, eu posso fazer uma decisão, tomar uma escolha, ou chegar. A caminhada vocacional é sempre decisões, como nós já Uhum. falamos, né, antes. E pode chegar um tempo da vocação que o rapaz vê, não, minha vocação não é ser padre, minha vocação, eu estudei até aqui, fui discernindo, porque a caminhada é um discernimento. Ou muitas vezes, Uhum. quantos padres não chegam lá na frente e depois de padre diz, não, minha vocação não era essa. Ele não discerniu bem, certo? Apesar de ser padre pro resto da sua vida, por toda a vida vai ser, mas não vai exercer o ministério, ou seja, ele pode pedir para o bispo, né, e fazer o pedido de não, né, e aí ele fica, não exerce o ministério, ele continua sendo padre, certo? Mas não celebra a missa, né? Tudo isso é dispensado da sua pessoa. Então, assim, dentro dessa caminhada corre sérios riscos de pessoas irem para a frente, de não, de quantas pessoas. Minha turma que nós iniciamos no propedêutico, nós iniciamos 12 seminaristas em 2012. Hoje nós somos 4. Dois faltam um ano e meio para terminar e 2 já são ordenados diáconos, vão ser ordenados padres logo mais aí quando passar essa temporada aí da pandemia. Então é sempre um sim, é sempre uma caminhada, é sempre um amadurecimento, certo? Então assim, a vocação é uma caminhada que nos leva a amadurecer o nosso sim. Então você que nos acompanha não vai esperar tudo de cair nas suas mãos perfeito, não. A vocação ela é feita de desgaste, de alegria,
de tu sim, não, quantas vezes. Então, assim, é feita desta forma. Não vá pensar que a sua vocação vai cair perfeitinho no céu, que não cai. Não Não cai. cai de jeito nenhum. Deus nos ajuda. A gente sabe que, em sua essência, em sua maioria, é a graça de Deus. Sem ela, nós não iríamos para lugar nenhum. Não caminharíamos, não daríamos passo, viveríamos frustrados. Mas Deus, com amor de Pai, como diz, chama aqui na vocação celeste, na leitura de hoje, Ele que vai nos conduzindo, vai nos orientando, vai nos amando e nós nos deixando amar. E neste sentido vamos vivendo felizes. É isso mesmo. Nós estamos chegando ao fim da nossa live, apesar de que, se dependesse da gente, ficava muito mais tempo, né? O Halley, olha o Halley. O Senhor, eu tenho certeza que o Senhor um dia ele vai ensinar a gente, ou não, né? Ou talvez seja isso que Deus queira, mas o Halley, ele gosta de tempo. O Halley, as pessoas do Halley estendem as coisas, sabe? A gente é muito disso, porque a gente gosta muito de estar perto, né, do Senhor. Então, quando a gente se encontra nesses momentos, a gente passa horas e horas, o tempo voa e a gente nem percebe. Às vezes a gente percebe, a gente só finge que não percebe. Mas Sim, é isso. E assim, agradeço muito, muito mesmo pela sua participação, por mostrar a sua vida para cada um de nós. Espero que as pessoas que tenham passado por aqui, né, e que estejam aqui também, que elas possam acolher tudo isso que foi falado, que elas possam colocar no coração delas sobre esse chamado de Deus, né? Independente de você for ser padre, sim, se você for freira, se você for chamada ao matrimônio, se você for um coroinha, se você, sabe, independente do chamado em que Deus coloca para você, mas que você possa acolher isso, que você possa, né, sim. aceitar isso, acolher isso e rezar, né, e pedir para que Deus ele possa estar lhe ajudando nesse discernimento. Então, muito obrigado, Bernardo, por você ter aceitado esse nosso pequeno convite. Eu espero muito que você apareça lá na paróquia de novo, né? Mas dessa vez lá no EFETA, na sexta-feira, no EFETA conosco, quando essa pandemia passar e nos deixar, né, estarmos juntos, porque eu não vejo a hora da gente poder cantar o Aleluia juntos, de mãozinhas dadas. Mas eu espero muito que nós possamos ter a graça de ter novamente Amém. você conosco, né? Seja na próxima live ou seja presencial mesmo, né? Certo. Eu Agradecer muito gostaria. a Deus pelo dom da sua vida, viu? Amém. Eu gostaria de dizer, aqui minha imagem está travada, mas tudo bem. A vocês que nos acompanharam, dizer que a vocação ela é aquilo de mais íntimo que nós temos. É o Sim, desejo seu, é sua felicidade que está em jogo. É a sua felicidade. Então, confie, ele anda conosco, ele caminha conosco, ele segura na nossa mão. Jesus é o nosso amado, certo? E aquele, volto a repetir, né, uma vocação acertada é uma vida feliz. Cuidem da vocação de vocês, pela oração, boas amizades, amizades que lhe ajudem a trilhar esse caminho, pessoas que lhe orientem, padres, freiras, casais, leigos consagrados, leigas e leigas que atuam na igreja. Tudo isso é vocação na igreja, no coração da igreja. Então, faça esse discernimento, peça a Deus esta graça, o Espírito Santo que lhe conduza e pode contar com as minhas orações. Eu digo para vocês, eu sou muito, muito, muito feliz nos passos que tenho dado na minha vocação, eu tenho certeza deste chamado, porém, existem muitas coisas para serem enfrentadas, tá bom? O sim. sim dado na alegria vai também pedir muitos nãos que a gente vai sofrer, porque nós somos humanos. Mas tenham Mas, força, coragem, rezemos uns pelos outros. Eu agradeço imensamente vocês que estiveram conosco neste momento, que partilharam aí, que me fizeram o convite. Se convidar, eu estou dentro, tá bom? Me coloca à A disposição. Railane disse que você tem que ir para você poder ser batizado no Bem-vindo, viu? Que é a música que a Va- gente faz
de acolhida. Pronto, vamos sim. Quando isso tudo passar, a gente vai. O convite já está feito, né? Basta marcar e a gente vai. Muito obrigado. Eu que agradeço pela possibilidade de estar aqui, de mexer com essas tecnologias. Apesar de ser jovem, eu tenho medo, eu nunca não faço tudo mais, mas eu agradeço. Foi um prazer imenso partilhar um pouco da minha vida com vocês. Espero que vocês possam crescer e também partilhar com a experiência da geração Aleluia. Para mim é uma alegria. Gosto muito de jovens, certo? Muitíssimo obrigado. Rezem por mim, pelo amor de Deus. Demais, sim, com certeza. E aproveitando a deixa, né? Que vocês que estão assistindo, que nós possamos estender as nossas mãos em direção ao Bernardo e que a gente possa pedir para que Deus ele possa iluminar mais ainda o caminho dele, para que Deus possa estar com ele em todos os momentos, para que Deus dê a força necessária para que ele possa continuar nessa caminhada firme e forte, para que ele aceite as promessas de Cristo, para que ele aceite e entenda, e mesmo as que ele não entenda, para que ele possa acolher no coração dele, né? Que independente dos percalços da vida, das quedas que ele ainda vai levar, daquilo que ele ainda vai ter que aprender, daquilo que ele já aprendeu também, para que Deus ele possa amadurecê-lo nessa fé, conhecê-lo mais ainda e que a vida dele, como foi hoje para mim e para cada um de vocês, é modelo de vida cristã, aquele modelo de querer conhecer mais ainda Deus, que a vida dele possa continuar dessa forma, que as pessoas que passem por ele, elas possam sentir um pouco desse amor de Deus e desejar conhecer ainda mais esse Deus pelo tanto que ele reza, por esse Deus que ele clama, por esse Deus que ele chama de Pai. Que nós possamos, nesse momento, rezar pela vida dele e pedir para que Deus possa conduzi-lo nessa vocação ao sacerdócio, né? Para que Deus possa conduzi-lo em todas essas promessas que ele tem para a vida dele e que nossa mãe Maria possa estar à frente, ensinando a ser um modelo de serva fiel, serva paciente, serva humilde, aquela serva que acolheu aquilo que Deus tinha para a vida dela, que a acolheu e que disse sim, sim no agrado e sim também na tristeza, para que ele possa ser nesse momento modelo de filho, modelo de sacerdote futuramente. Que Deus possa conduzi-lo à vida dele, que nós possamos rezar uma Ave Maria por ele. Ave Maria, cheia de graça, o Maria, Senhor cheia é de convosco. graça, vos. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, É o fruto Jesus. do Santa vosso Maria, ventre, Mãe de de Deus, Deus. rogai por Rogai nós, por nós, pecadores, pecadores, agora e na agora e hora na de hora. nossa morte. Amém.